E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui e eu vou dar sequência com vocês com esse trabalho que eu me comprometi, que é fazer um estudo de provérbios, tá? E primeiro, a minha experiência, ela já vai se formando aí em 5 anos, tá? Então, diariamente eu leio provérbios e isso é um trabalho gradual. Eu confesso que no início eu não tinha prazer nisso. Hoje eu tenho prazer, tá? Porque fichas começaram a cair, é, coisas começaram a fazer sentido que antes não fazia. Porque aí eu vivo uma experiência às vezes no meu dia que na hora bate um gatilho aqui, é um start e fala, opa, provérbio, isso tem a ver com o que eu li hoje, tá? E é incrível como que as coisas vão caindo como uma luva, tá? Então, qual que foi o meu efeito, né? A minha experiência aqui com provérbios? Eu aprendi principalmente a lidar com os diferentes tipos de pessoas, tá? Então, existem os comportamentos, né? Na teoria diz que lá dominância, influência, estabilidade, conformismo, e cada pessoa tem uma comunicação, uma forma diferente de tomar decisões, enfim, isso me ajudou muito, tá? Então, situações, circunstâncias e pessoas. Provérbios me ensinou, né? Vamos pensar assim, ele me lapidou a, a lidar com as pessoas e com essas questões, tá? De uma forma até simplista, tá? E eu acho que o principal é o entendimento. Quando se entende a mensagem, aí a atitude, o comportamento vira uma consequência, tá? Então eu vou começar aqui no versículo 3 do capítulo 2. Vou fazer a leitura. Se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como o dinheiro e buscar como tesouro, então você entenderá o temor de Deus e alcançará o conhecimento de Deus. Muito bem, então eu vou fazer o meu comentário aqui. Primeiro, que é muito comum entre a humanidade ter uma sede, né? Às vezes até ganância, que aí já passou, né, da medida que é razoável. Por quê? Pelo dinheiro e pelo tesouro. Então, quando as pessoas colocam à frente o dinheiro e o tesouro, à frente do relacionamento, aí acontece uma tragédia, né? Então, por exemplo, ontem eu falei que a gente não deve priorizar as questões materiais, a gente deve priorizar o que é espiritual. O próprio Jesus falou isso, tá? E o resto é acréscimo, é bônus. Então, a base principal é o espiritual. E isso tem muito a ver com o entendimento, porque quantas pessoas vivem de forma alienada mesmo, sem a capacidade de raciocinar, de usar a faculdade do raciocínio para, sabe, usar uma palavra que seja dela e não de repente uma coisa copiada e colada. Então chegou a hora de repensar essa questão e começarmos a ser a diferença, né? A gente não deve esperar dos outros, nós devemos ser essa diferença, essa mudança que a gente quer para o mundo. Então, se as pessoas buscassem esse entendimento, então elas iam priorizar o que é espiritual, né? Então eu estou fazendo uma relação aqui com o dinheiro, né? Com o que é material. Então isso é uma ordem invertida. Então vamos colocar à frente o que é espiritual. E aqui, ó, você entenderá o que é o temor a Deus. Então o temor, eu vou repetir isso, tá? Não sei se você acompanhou o vídeo do capítulo 1, que eu fiz a introdução. O temor é o respeito, né? O respeito porque Deus, ele é o Criador. Independente se você é crente ou não, né? Pelo fato de termos um Criador que a tudo e a todos rege, mas o que eu percebo é o seguinte, que existe 3 pilares, tá? Para a sabedoria. Existe o pilar da sabedoria horizontal, que é a sabedoria terrena, a inteligência, o cognitivo, que é exatamente essa questão racional, tá? Tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, mas não tem o espiritual. E normalmente essas pessoas, elas se sentem vazias, né? Elas não conseguem compreender o porquê disso.
e elas estão sempre em busca de algo. E essa busca normalmente ela vira consumismo, ela vira o que o Salomão fala aqui, o insensato ele se afoga em suas paixões. Então às vezes ela vai começar a consumir, ela vai entrar em vícios, bebida, cigarro, droga, sexo e várias coisas para tentar suprir esse vazio que existe dela. Então ela pode ser sim muito inteligente, mas ela sempre vai se sentir incompleta. Aí tem o segundo pilar, que eu acredito que seja a inteligência emocional. Porque tem muita gente inteligente de forma cognitiva, só que não sabe lidar com as emoções, né? E é um erro tremendo canalizar a emoção. Ela é um efeito, tá? Um efeito químico que é gerado no nosso corpo a partir de um sentimento. Então esse sentimento pode ser inveja, pode ser a raiva, pode ser talvez o amor. Então tem os dois polos, né? O que é bom e o que é ruim. E tudo depende do que se alimenta, tá certo? Então se você está alimentando pensamentos e sentimentos ruins, normalmente você vai ter um descontrole emocional, tá? Então fica atento, vigia muito esse ponto aqui, porque o emocional eu diria que ele é até mais importante do que o cognitivo, tá? E aí vem o terceiro pilar, que forma um tripé, que dá uma base de sustento, tá? Que é esse que normalmente falta, que é o espiritual, tá? E o espiritual não significa estar dentro de uma igreja, tá, pessoal? Isso no meu entendimento, tá? Eu não pratico nenhuma igreja. No entanto, eu considero que eu tenho um espiritual muito equilibrado, tá? Vamos dizer assim, ó, harmonioso com o meu racional, com o meu emocional e, é claro, com o espiritual. Então, o espiritual, ele tem muito a ver com a visão positiva de futuro, porque a fé seria isso, você acreditar naquilo que os seus olhos ainda não viu. E se você conseguir enxergar com a mente, antes que isso exista, né, o corpo ele tem que acompanhar. Então lembra, a alma ela toma governo sobre as vontades do corpo. Quando o corpo toma governo sobre a alma, aí o que acontece, que eu aprendi aqui em Provérbios, você vira um preguiçoso. E o preguiçoso, na raiz da palavra, lá no hebraico, se você for pesquisar, nada mais é que uma pessoa improdutiva, tá? Tem a ver também com pobreza. Então, pobreza e preguiça são males, tá? Males que acompanham a nossa sociedade. E a diligência que o Salomão prega aqui em Provérbios é exatamente para a gente quebrar esses fatores limitantes e avançar, tudo bem? Então pega esses três pilares, tá? Inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência espiritual. Se você tiver esse tripé, o que acontece? Você tem uma base sólida e não é qualquer coisa que te abala. Agora, você só tem o cognitivo. Chegou uma situação, uma circunstância ali, você cai, porque você não tem uma base para equilibrar. Chegou, você só tem ali o emocional, ou talvez o emocional e o cognitivo. Chega uma situação, você tem um pouquinho mais de estabilidade, mas você ainda não tem a estabilidade trina, né? Que é o que te dá uma base de sustento mais forte. Então, isso é um conceito, né? E é o meu entendimento a partir dessas leituras que eu vim fazendo aí ao longo desses anos aí. E eu vou continuar aqui no versículo 6. De fato é Deus quem dá a sabedoria. E é da boca dele que vem o conhecimento e o entendimento. Então essa vertical, ela só pode vir de cima, né? Porque a horizontal, normalmente você tem um tutor, um mentor, alguém que já teve uma experiência e uma sabedoria terrena para transmitir isso para você. Então você acessa essa sabedoria que ficou aqui, talvez através da história, dos livros, às vezes filmes. Então de alguma forma você se conecta com isso, tá? Por exemplo, o próprio Albert Einstein, ele deixou uma sabedoria terrena, é verdade, que é a horizontal. Mas a divina, aí eu poderia falar do próprio Jesus, do próprio Salomão. São pessoas que deixaram, né, esse caminho para que nós trilhássemos também.
Então aqui ó, no versículo 7, ele reserva a sensatez para os retos. Então a sensatez é exatamente a capacidade de sentir. Não é verdade, pessoal? Sentir. Sensatez vem de sentir. Por quê? Olha que interessante que eu vou falar agora, tá? Porque se você só tiver o polo racional, você só é capaz de raciocinar. Mas o coração, ele sente. Então Deus ele não vai falar assim com você, olha, colocando as palavras, né, na sua cabeça. Pelo menos eu sou desse conceito, tá? Dessa opinião. Ele vai fazer você sentir no coração aquela vontade, por exemplo, de lançar uma palavra para alguém, de, sei lá, ajudar com dinheiro se for necessário, né? Sendo solidário, às vezes ajudando a pessoa de alguma forma. Então, ele vai fazer você sentir. E como você já tem essa conexão vertical, você vai servir como um canal aqui para que a caridade, a generosidade, a solidariedade, ela flua. E tudo fluindo, as coisas começam a ficar mais leve, né? Então, dando sequência, ele guarda essa sensatez para os retos, né? Retos no que, pessoal? Retos no caminho, na obra, que é a vontade dele lá de cima. Então ele se torna também o escudo para os que se comportam com integridade. Comportamento tem a ver com atitude. Então ele guarda essa defesa, né, como se fosse um escudo para quem tem essa integridade. E para mim o que é integridade? Integridade tem a ver com um todo. E o que seria esse todo? Os princípios, tá? Que a gente vai ver aqui na sequência desse trabalho. Então, os princípios assim que eu destaco aqui de imediato para vocês seria a família, né? O que mais que eu posso falar assim de forma absurda? A aliança, a fidelidade e a justiça. Eu acho que esses 4 aqui, ó, eles são os principais. Tem muitos, tá? Mas esses 4 aqui, eles têm muito a ver com a sabedoria. A justiça, lá no próprio livro de sabedoria, a justiça não habita em um corpo que pratica a maldade. Ou seja, esse corpo ele é injusto. Então, ele não é digno de receber essa sabedoria vertical, né? O amor, tá? O amor ele tem que ser a si próprio e ao próximo. Eu sei que isso é desafiador, né? Mas a gente tem que trabalhar, tem que ir dando os primeiros passos para que isso comece a fazer um sentido, porque senão você só cria uma barreira e nunca avança, você fica parado, fica estagnado, tá? Vamos lá. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então ele está sempre vigiando essa pessoa que tem a integridade, ou seja, os princípios, tá? E ele guarda o caminho, ou seja, ele vai direcionando às vezes a pessoa. Porque o que acontece? Às vezes você tem uma experiência que ela pode parecer ruim, mas na verdade pode ser Deus mudando o seu caminho, tá? Então aprende a olhar até para as perdas como algo bom, porque você não sabe o que o dia de amanhã reserva. Então às vezes uma perda hoje pode parecer algo doloroso, amanhã ela pode fazer um sentido maior, um significado. E aí você vai perceber que se talvez você não tivesse passado por essa perda, por essa dor, você não teria a força, a virtude necessária para lidar com situações parecidas, ou talvez até para ajudar outras pessoas, ou para subir para um próximo nível da sua vida também. Então, então você entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade. Então a retidão é a capacidade de se manter nesses princípios, tá? Porque é natural, a pessoa ela começa a crescer, evoluir, ela vai ser tentada. Lembra lá o que a gente viu ontem? Será colocado à prova. O próprio Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo próprio Espírito Santo. Então você sim será testado, né? Colocado à prova. Então quem se mantém em retidão encontra o caminho da felicidade. E a felicidade ela é diferente da alegria. As pessoas confundem isso. A alegria ela é temporária. Você vive uma experiência que starta dentro de você esse sentimento de alegria. Só que a felicidade ela é permanente.
E olha que interessante, a felicidade ela habita dentro de nós. No entanto, o que acontece? Você não alimenta ela. Então ela fica como se fosse algo inativo. Você precisa ativar ela. E a partir do momento que você começa a compreender essas mensagens aqui, a felicidade ela se torna acessível. E você vai ver coisas boas, você vai ter uma visão positiva. A maioria das pessoas olham para as coisas, para as situações e só vê problema. E você vai ser o oposto disso. Você vai começar a ver solução em tudo, tá? E isso é mágico, tá? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a retidão, que é a capacidade de você se manter nos princípios, que é vertical, mesmo quando colocado à prova, tá certo? E aí você é digno de sentir essa felicidade. E aí nada mais te abala, tá? Nada mais vai te abalar. Então isso é muito bom. Isso se torna uma virtude, se torna uma força, tá? De uma forma que você vai saber lidar com qualquer situação ou pessoa que a vida vem lhe impor. E aí dando sequência no versículo 10, porque a sabedoria ela virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. Então eu gosto muito desse trecho aqui, ó. Somente assim, né, com base em tudo que eu expliquei até agora, é que você é digno de receber a sabedoria. E aqui está dizendo por onde que ela chega no coração. Então ela não chega aqui, ó, no racional. Porque se você for usar o seu racional, o seu cérebro ele está sempre tentando te manter numa situação confortável, poupando energia e o coração o sentimento. Então você vai ter que sentir isso. E a partir do momento que você consegue sentir isso no seu coração, você tem gosto, ou seja, o gosto aqui é o prazer por adquirir esse conhecimento, seja Provérbios, seja qualquer um outro livro da Bíblia, né? Para mim, Provérbios foi a porta de entrada para a palavra, para a Bíblia. E eu confesso para vocês que não foi assim, ó, de um dia para o outro que se tornou um hábito, tá? Foi muito doloroso para mim mesmo desenvolver esse hábito da leitura, mas chegou uma fase que as coisas começaram a fazer sentido, mesmo eu ainda sendo resistente, e eu comecei a dar mais atenção. Quando eu me dei conta, eu já tinha prazer em fazer isso diariamente, tá? E fica até uma dica, tá, pessoal? Existe o áudio do Cid Moreira também, que está aí no YouTube. Então você pesquisa lá, capítulo 2 de Provérbios, tem um áudio lá de 5 minutinhos ele falando, né, explicativo. E aí você às vezes consegue estar trabalhando, mas você tem que estar em atenção para que faça sentido a mensagem, tá? Fica essa dica, mas a leitura ela é mais válida do que ouvir o áudio, pelo menos para mim, tá? E aí continuando aqui, ó, reflexão guardará você e o entendimento protegerá, para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com a perversidade, dos que abandonam o trilho certo para seguir os caminhos tenebrosos, dos que se alegram em praticar o mal e se satisfazem com a perversidade. Então o mundo, ele existe sim esse polo do que é ruim e do que é bom. E para entender isso, eu ouvi uma metáfora que fez muito sentido para mim. Talvez você já tenha ouvido, vou tentar resumir ela aqui, que é a parábola não, né? Metáfora dos lobos. Então, num certo momento ali em uma aldeia, havia um Cherokee lá, que era um índio muito sábio, e o neto dele procurou ele, muito revoltado, falou: vô, eu sofri uma grande injustiça de um amigo meu que eu gostava muito. E aí o vô, percebendo aquilo, ele falou: olha, chegou a hora da gente ter uma conversa. Aí sentaram os dois e ele falou: olha, dentro de nós existe dois lobos, um é bom e o outro é ruim. E aí o garoto ali, curioso: e como que é, vô? Fala mais. E aí ele explicou: o lobo bom, ele representa a bondade, a felicidade, a alegria, a paciência, a prudência, a sensatez. E aí ele foi falando uma série de virtudes, né, princípios para o garoto. E o garoto ficou encantado. E aí ele falou também do lobo ruim. Então ele falou: esse aqui, ele já é invejoso, ele é mentiroso, ele é maldoso, ele é perverso,
ele maquina o mal, ele está sempre planejando a maldade pros outros. E aí ele falou assim, e aí vô, mas qual que ganha a luta? Aí ele fala, ganha a luta no final aquele que você mais alimenta. Então o bom você alimenta com a bondade, o ruim você alimenta com a maldade. E é isso que Provérbios transmite aqui como perversidade, é quem alimenta e quem maquina a maldade, tá? Então, é só você pegar essa metáfora e se questionar, fica a pergunta, qual que você tem alimentado, né? Reflete, começa a pensar sobre isso, tá? Porque eu acredito muito que a vida, ela é causa e efeito. Aquilo que você pensa, que você sente, que você faz, em algum momento da sua vida vai surtir como um efeito. Então, quem que você tem alimentado? Tá? Fica essa pergunta aí para vocês. Beleza, galera? Eu acho que por hoje é isso. Eu pretendo não estender muito o áudio, ficar nessa faixa dos 20 minutos, porque eu sei que é da pressa, né? Mas ó, obrigado, você que ficou aqui, você que está me acompanhando, que está fazendo sentido, curte para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, comenta aqui se tiver algo que você queira que eu entre com mais profundidade e compartilha para aquelas pessoas que para você faz sentido, tá? Então a ideia é que essa mensagem chegue mais longe. Então, mais uma vez, essa é a pedra bruta que precisa ser lapidada. Eu e você, aqui a gente se afia, tá? A gente se afia e cresce junto. Valeu, um abraço.